Hoje é dia 4 de junho de 2025. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmos 34, 7. Seja bem-vindo, bem-vinda a esse canal, que tem por objetivo alertar a quem o assiste sobre a necessidade de tomar as atitudes necessárias para salvar a sua alma. Quando eu morrer, meu corpo vira pó. O espírito volta a Deus e minha alma dorme. À espera do quê? Do juízo, no momento do arrebatamento, que poderá me levar ao céu com Jesus ou ao inferno. Simples assim, dois caminhos, céu ou inferno. E o que define isso é o que nós fazemos agora, enquanto estamos aqui nesse corpo. Será que o que estamos fazendo vai nos levar para o céu? Ou será que o que estamos fazendo vai nos levar para o inferno? Diz a palavra de Deus: conhecereis a verdade vos libertará. Às vezes a gente pensa que sabe a verdade, mas quando começamos a estudar a palavra de Deus de fato, de repente descobrimos que estamos enganados, que foi o meu caso. Eu sempre achei que eu com certeza estaria salvo. Até que um dia eu olhei isso com um pouco mais de carinho, eu me flagrei que não. Eu não ia seguir um caminho bom. Então, cá estou eu neste canal por circunstâncias. E se você quiser assistir o vídeo que nós fizemos no dia 3 de fevereiro de 2025 deste ano, ele explica certinho como é que eu acabei chegando aqui fazendo esse canal para alertar a quem tiver interesse em salvar a sua alma. Então, esse canal agora está com 4 meses e um dia. Ontem festejamos os 4 meses. O que usamos como referência para a nossa reflexão? O Novo Testamento, que é o guia que nós temos. Eu chamo ele de Manual do Fabricante, porque Deus não nos iria deixar sem um manual que nos definisse, que nos indicasse todo o nosso passado e todo o nosso futuro, e que dissesse quem nós somos, o que nós somos, como nós somos, enfim. Qualquer máquina que a gente compra por aí vem com manual, só que normalmente nós não o lemos, não é isso? E Deus nos deixou o manual também. Então, a Bíblia, no Novo Testamento, Jesus nos deu todos os ensinamentos e tudo que é necessário para que possamos nos salvar. Porque, na realidade, a única coisa que realmente importa para nós nessa vida é a salvação da nossa alma. Porque nosso corpo virá do pó ao pó. E o tempo que ele existe é muito curto, considerando que a alma pode viver para sempre. Então, é muito mais importante nós fazermos as coisas para a nossa salvação do que qualquer coisa para o nosso corpo, para essa matéria, para esse dia a dia que nos cerca aqui, não é verdade? Então nós temos que nos alertar de que a coisa mais importante que nós podemos fazer realmente são todas essas coisas que envolvem a salvação da nossa alma. Além do Novo Testamento, nós usamos também a live Manhã com Deus, do pastor Sandro Rocha, porque de tudo que eu pesquisei e verifiquei e acompanhei até hoje, ele é o pastor que, do meu ponto de vista, melhor interpreta os textos da Bíblia de uma forma objetiva, clara, sem frescura. Então, usamos a live da Manhã com Deus do pastor Sandro Rocha como referência também. E ao final da reflexão, nós sempre buscamos chegar a uma decisão. Porque do que adianta nós conhecermos um monte de coisa e não agirmos de acordo? Então vamos continuar simplesmente da forma que sempre estivemos e não mudamos nada e perdemos a nossa salvação porque não tomamos as atitudes necessárias. Então, ao final dessa reflexão, nós sempre buscamos chegar a uma decisão. Bem-vinda, Mentalização Lee.
Bem-vinda, avaliadora oficial Santos. O texto de hoje é Lucas, capítulo 1, os versos de 56 a 66, que diz o seguinte: E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. Vamos contextualizar depois. E completou para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. E aconteceu que, ao 8º dia, vieram circuncidar o menino e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe disse: Não, porém será chamado João. E disseram-lhe: Não há ninguém na tua parentela que se chame por esse nome? E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamasse. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: Seu nome é João. E todos se maravilhavam. E logo a boca se lhe abriu, e a língua se lhe soltou. E falava louvando a Deus. E veio temor sobre todos os seus vizinhos. Em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas essas coisas. E todos os que ouviam as conservavam em seu coração, dizendo: Quem será, pois, este menino? E a mão de Deus estava com ele. Como sempre fazemos, vamos então pedir ao nosso Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos dê o discernimento necessário para que possamos compreender esse texto e encontrar o caminho, a verdade e a vida. Amém. Ok, para compreender este texto, nós precisamos contextualizar um pouquinho, né? Zacarias era um sacerdote que tinha o privilégio, a depender da sorte, de ter acesso ao templo. E lá no templo acender um incenso. Eram poucos os sacerdotes, porque nós lembramos que na época ninguém tinha, antes de Jesus ser crucificado, ninguém senão os sacerdotes tinham acesso ao templo e tinham como ter contato com Deus ou com seus anjos. Eram só os sacerdotes e alguns profetas que eram escolhidos por Deus que tinham inclusive essa profissão. Então eram raras as pessoas que tinham esse privilégio. Era uma honra, né? E colocava Zacarias numa posição de destaque na sociedade em que viviam, naturalmente. E a tradição daquela época, aliás, isso ocorre em algumas famílias até hoje, é de que o filho recebesse o mesmo nome do pai. Aqui, muitas vezes, o filho recebe o nome do avô, né, para manter a tradição e tal. Apesar de que isso está se acabando também. Bom, mas nesse caso, ele, além de receber normalmente o mesmo nome do pai, ele recebia também a mesma profissão do pai. Portanto, a expectativa é de que ele se chamasse Zacarias e de que ele viesse a ser sacerdote também. Porém, quando o anjo falou com Zacarias lá no templo, que nós vimos numa live anterior, ele disse a Zacarias que eles teriam um filho e que se chamaria João. Vamos ver esse texto só para relembrar. Está em Lucas 1, 11 a 17, que é um pouquinho antes desse texto que nós estamos olhando agora. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. Imagina, entrar acender o incenso, à direita do altar, de repente você vê um anjo. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e aos rebeldes, prudência dos justos, com fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Esse texto mostra também que João estava predestinado já para uma missão específica.
que era o de preparar o ambiente para a vinda de Jesus, pregando o batismo do arrependimento, como veremos mais à frente num outro momento. Mas por que Zacarias, quando estavam escolhendo o nome do filho dele, e queriam dar a ele o nome de Zacarias também, teve de escrever numa tabuinha que o nome dele seria João? Por que ele não simplesmente falou, não, o nome dele será João? Ele teve que escrever numa tabuinha. Vamos ver o que diz em Lucas, capítulo 1, versículo 7. E não tinham filhos porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Temos há pouco que o anjo apareceu a Zacarias, dizendo que teria um filho, mas Zacarias duvidou, porque na visão humana, como poderia Isabel, idosa assim como ele e estéril, ter um filho? A reação humana, Zacarias, que qualquer um de nós provavelmente teria essa, mas né? Zacarias disse o seguinte, disse então Zacarias ao anjo, como saberei disso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E o anjo disse a Zacarias, respondendo o anjo, disse-lhe, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras. A seu tempo se hão de cumprir. Porque Zacarias duvidou do anjo durante todo o período da gravidez, até o dia em que foram circuncidar o menino e definiu o nome dele, Zacarias não pôde falar uma palavra. Porque duvidou do anjo. E ainda há quem não acredita em anjos. Ainda há quem não acredita em anjos. Vamos ver algumas passagens interessantes nos quais os anjos são citados. Em um livro de Zacarias, capítulo 3, versículo 1. E me mostrou sobre o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. As passagens. Em Salmos 34, 7 diz assim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Em Lucas 24, 43, e apareceu-lhe um anjo do céu. Em Lucas 2, 13 a 14, e no mesmo instante apareceu um anjo, uma multidão de exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Eu poderia apresentar aqui muitas outras passagens da palavra de Deus em que os anjos são citados. Existem os anjos mensageiros, existem anjos guerreiros, existem diversas classes de anjos, né? Anjos diferentes, com objetivos diferentes, com funções diferentes no céu. Assim como aqui na Terra tem funções diferentes, no céu não é diferente. Cada um tem seu objetivo e sua especialização. Voltando ao nosso texto da reflexão de hoje, e pedindo ele uma tabuinha, escreveu, uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo, o seu nome é João. E todos se maravilhavam, e logo a boca se lhe abriu. A língua se lhe soltou e falava louvando a Deus. Então se cumpriu tudo aquilo que o anjo havia dito a Zacarias. E ele voltou a falar, como já o anjo havia dito que aconteceria. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas essas coisas. E todos os que ouviam as conservavam em seu coração, dizendo, quem será, pois, esse menino? E a mão do Senhor estava com ele. O interessante nesse texto é que nós podemos observar aqui uma quebra de paradigmas tremenda, que ocorre desde a preparação da vinda de Jesus até o seu ministério. Você vê que Jesus veio quebrando todos os paradigmas que existiam até então, todas as doutrinas que estavam, tudo que se imaginava, todos aqueles mandamentos que se tinha, ele mudou tudo. Então, vamos ver algumas coisas que já haviam acontecido aqui.
João, por exemplo, é legal a gente saber disso, que João significava agraciado por Deus. Então, em outras palavras, o anjo havia já informado de que João, aquela pessoa que viria ao mundo, se chamaria agraciado por Deus. Assim como João Batista foi. E Zacarias, só para nosso conhecimento, também significava Deus se lembrou. Então, podemos observar também que o duvidar do anjo levou ele à mudez. E o obedecer o libertou. Isso nós vamos ver em muitas passagens da Bíblia. Aquele que não obedece à palavra de Deus vai sofrer. E o pior dos sofrimentos é no final o inferno. E aquele que obedece à palavra de Deus, como ela está descrita na Bíblia, que é o documento supremo que Deus nos deixou para que nós tivéssemos referência, nos salva. Então, essa história demonstra em pequeno o que acontece sempre. Eu anotei aqui algumas quebras de paradigma que se iniciam nesse momento já, que já aconteceram então. Veja que Isabel era idosa para ter filhos, mas teve filhos. Isabel era estéril, mas engravidou. O filho de Zacarias deveria ser chamado pela tradição Zacarias, mas foi chamado João, sendo que ninguém da parentela de Zacarias se chamava João. João, ao invés de ser sacerdote, como o pai, foi ser pregador do evangelho. Ao invés de se vestir roupas finas, como os sacerdotes usavam, ele se vestia de pele de carneiro. Ao invés de comer bem, os sacerdotes se alimentavam realmente bem, ele comia gafanhotos e mel silvestre. Ao que se seguiram depois todas as quebras de paradigmas que Jesus mesmo instituiu. Mas vemos que aqui, já na preparação para a vinda de Jesus, já os paradigmas começaram a ser pregados. Então, quais são as quebras de paradigmas de quem decide sair do mundo e se tornar crente? Que é o nosso caminho para que possamos salvar as nossas almas. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos crer. Em outras palavras, nós viramos crentes. Nós cremos em Cristo. Nós viramos cristãos. E isto gera uma quebra de paradigma tremenda na nossa vida e muitas mudanças. Muitas coisas mudam quando a gente decide seguir a palavra de Deus. E nesse momento eu falo aqui de não seguir de qualquer jeito. Eu, por exemplo, há muitos anos atrás, eu já ouvia falado, eu cheguei a fazer teologia, mas acabei meio que relevando, meio deixando para lá, meio que tal, não é bem assim, não, também não precisa tanto. A gente é jovem, né? A gente não quer levar as coisas assim tão a sério. À medida que a idade avança, a gente vai descobrindo que, opa, o corpo já vai-se embora. E eu, para onde eu vou? Aí nós começamos a fazer perguntas diferentes para a gente. Mas seria importante que os jovens também fizessem essa pergunta. Você é jovem e está me assistindo, talvez seja a hora necessária de você fazer essa pergunta a si mesmo. Para onde eu vou depois que esse corpo morrer? Porque ele vai morrer. Essa é a certeza que nós temos. Nós temos que começar a nos alertar disso. Então, quando eu falo de seguir a palavra, significa tipo assim, dedicar aí umas 2 horas por dia para estudar a palavra de Deus. Não simplesmente, eu ouvi uma coisinha aqui, eu ouvi uma coisinha lá, para buscar realmente compreendê-la e orar. Então, em parte destas 2 horas ou algo do gênero,
Devemos estar fazendo o que estamos fazendo aqui, por exemplo, ouvindo a palavra, aprendendo alguma coisa a mais sobre a Bíblia e orando, conversando com Deus diariamente. Porque se nós não pararmos para conversar com Deus, que é nosso único amigo que nós realmente temos, equivale. E claro que um jejum semanal de pelo menos uma vez por dia seria fantástico, porque ajuda muito nessa questão de desenvolver esse contato com o Espírito Santo. E fazendo isso, o que, que muda na gente? Primeiro, a compreensão maior de todas as coisas que ocorrem ao redor do mundo. Porque a Bíblia é o livro da sabedoria. Você consegue compreender as coisas que antes a gente não compreendia. Coisas que nós achávamos, antes de conhecer a palavra, absurdos, começam a ser compreendidas. Como as motivações das guerras, por exemplo. Começamos a entender por que elas realmente acontecem. E deixamos de vê-las como um absurdo. As guerras, infelizmente, no nosso mundo, são necessárias. E outras coisas que nós achávamos normais começam a parecer absurdas. Como pular o sambal no carnaval. Coisa que, por exemplo, eu já fiz. Mas hoje, quando eu me passa um filme e eu me vejo, né, pulando o carnaval e como eu fazia e tal, eu me sinto um perfeito idiota. Então, nossas concepções mudam completamente. Valores mudam totalmente. Né? O sexo pelo sexo deixa de ser atrativo, pois o amor começa a substituir a barbárie. Nós começamos a ver mais os olhos das pessoas e menos as formas dos seus corpos. Nós começamos a apreciar mais as pessoas que têm experiências de vida, né, mais do que a sua aparência. Então, entendemos que o importante, de fato, é a alma e não o corpo. E a vida passa a ter um propósito. Um propósito, porque para que estamos vivos? Essa é a pergunta que a gente sempre se faz. Né? Para que eu estou nesse mundo? Estou fazendo o quê aqui? Eu estou aqui para ganhar dinheiro, para ficar doente, para curar, para melhorar, para ter filhos, para... E daí? Para que tudo isso? Para que eu estou aqui, afinal? Né? Então, você sabe aquela busca, né? Aquela pergunta que a gente fica fazendo e ela começa a nos perturbar, né? Porque não temos a resposta essa, né? De por quê e para o que estamos aqui. E começamos a nos perguntar, né? Que sentido tem tudo isso? E eu confesso que eu nunca tinha conseguido achar. E para muitos essa é a razão pela qual entro em depressão. Porque não encontram sentido nessa vida. E de fato sem Jesus não tem. Você vai a fundo mesmo, que sentido tem? Qual é o sentido de estar aqui? Porque Jesus, sem Jesus não tem jeito, não tem saída razoável para essa existência. Mas, quando encontramos a Jesus, tudo muda. E aí a vida passa a ser fantástica. Apesar de todos os problemas que a gente continua passando, apesar de todas as armadilhas que Satanás nos põe, a vida passa a ser completamente diferente. E a vida é guiada pela fé, pela certeza de que Jesus está vivo, e iremos morar com Ele, né? Pois Ele afirmou, né? Que na casa do seu Pai há muitas moradas e queria preparar lugar para nós. Então passa a ter sentido. Entender que o amor é a base de tudo, que a cooperação é muito melhor do que a competição, né? Que a família é melhor do que a libertinagem, afinal, e que podemos nos tornar o templo do Espírito Santo e caminhar junto dele sempre,
torna a vida maravilhosa, plena, com propósito, com direção, passa a ter sentido. E quando andamos com Deus, a maioria das pessoas nos chama de malucos. Ah, o Ronaldo, o cara meio que pirou. Como é bom ser chamado de pirado. Como diz em 1 Coríntios 2, 14 a 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne tudo. Ele de ninguém é discernido. É fantástica a palavra que Deus nos oferece, não é verdade? Então, mediante esta decisão, a pergunta é, essa reflexão, que decisão nós vamos tomar? Agora nós sabemos que quando seguimos a palavra de Deus, paradigmas são quebrados, nós chamamos de loucos, perdemos muitos dos que se diziam nossos amigos, mas encontramos sentido para a nossa vida. Salvamos nossas almas e iremos morar com Jesus. O que vale mais do que tudo isso. Muito mais. Então, vamos nos manter na busca desse caminho apertado para encontrar essa porta estreita, como afirmado por Jesus, que poucos encontrarão. Mas nós pretendemos encontrá-los e seguir para a vida eterna. Como vamos fazer isso? Estudando a palavra de Deus e seguindo as suas orientações. Essa reflexão aqui já é bem interessante, mas podemos ainda ler a Bíblia, participar de cultos que são realizados conforme descrito na palavra, encontrar o nosso pastor e, passo a passo, nos encontrarmos com Deus. Ok? Vamos seguir, então, este caminho. Por hoje é isso. Fazemos a nossa oração ao final de cada reflexão. Então, eu peço que a poderosa mão de Deus esteja sobre nós, sempre nos abençoando, cuidando de nós, nos dando direção, para que possamos encontrar e nos manter neste caminho que leva à salvação das nossas almas. Amém. Se você gostou, como sempre, deixa o teu joinha, clicando aí embaixo no compartilhar, para que mais pessoas tenham também a possibilidade de ouvir essa reflexão. Se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se, que é de graça. E amanhã às 19 horas estaremos aqui novamente para mais uma reflexão. Então, bom descanso hoje e até amanhã. Fica com Deus.